Boa noite. Veja no Brasil TV. A Controladoria Geral da União aponta irregularidades em contratos da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. A Polícia Federal indicia o governador do Rio, Cláudio Castro, por corrupção e peculato. Mais um barco pega fogo no Amazonas. 3 pessoas morreram. E ainda, como calcular o imposto chamado de taxa das blusinhas em compras internacionais pela internet. Terça-feira, dia 30 de julho, agora no Brasil TV. Um relatório da Controladoria Geral da União apontou irregularidades em contratos para asfaltamento realizado pela Codevasf, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba. Segundo a CGU, o valor pago pelo asfaltamento não corresponde ao que foi entregue pelas empresas contratadas. Para fundamentar o relatório, a Controladoria Geral da União recolheu amostras de revestimento asfáltico em 34 municípios no Brasil, onde foram realizadas obras com recursos federais. A auditoria revelou irregularidades como superfaturamento e sobrepreço na execução de obras de 12 contratos de 10 estados. Nesse trabalho, a CGU contratou um laboratório de análises técnicas. Esse laboratório percorreu esses 10 estados do país e coletou 353 amostras, né? Que é o quê? Ir lá no asfalto, tirar um pedaço do asfalto e fazer as devidas medições. E a principal medição é a espessura do asfalto, né? Que é o que você vê que é onde se roda, né? E aí o que se identificou por meio desse contrato com essa empresa, né, que foi fazer a medição, é que esse asfalto estava muito aquém do padrão de qualidade do DENIT. Né? Então, se foi pago 30 centímetros, na verdade, a gente encontrou 15 centímetros, como exemplo, né? Metade do que foi pago. No Maranhão, a Controladoria Geral da União analisou 2 contratos em Vitorino Freire e um contrato em Lago da Pedra e encontrou irregularidades em todos os 3. Segundo o relatório, o superfaturamento ultrapassou R$2 milhões em razão das divergências encontradas na espessura do revestimento asfáltico contratado e o que foi colocado nas vias urbanas dos municípios. Esse gráfico anexado ao relatório mostra que a espessura de revestimento asfáltico encontrada nas amostras do Maranhão são as menores entre todas as analisadas. Os 10 estados do Maranhão foi o que mais se destacou negativamente. Por quê? Foram, assim, das medições, foram as menores esperadas do todo, né? Menos da metade, um pouquinho mais da metade em alguns casos, e do teor de ligante foi o que a gente achou um maior uso, né, de teor de ligante. Ou seja, você implica num valor maior, né? Porque isso é uma equação que tem que ser balanceada, né? Você não pode colocar o maior insumo necessariamente com uma carga do que você não precisava. As obras foram realizadas por empresas conveniadas pela Codevasf, Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, que tinha a atribuição e responsabilidade de fiscalizar o cumprimento dos contratos. Como a Codevasf que gerencia esses contratos, a gente recomendou que eles encaminhassem, né, com os processos internos da própria empresa, com o jurídico que eles têm, tomassem essas medidas de ressarcimento dos recursos e de buscar, né, de fato, apurar o que aconteceu com essas empresas, com esses contratos e proceder ao devido encaminhamento legal, né? Em nota, a Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasf, informou que atua em permanente cooperação com órgãos de fiscalização e controle e que as obras que apresentem imperfeições ou inconformidades são objeto de notificação às empresas responsáveis. Ainda segundo a companhia, divergências eventualmente existentes entre faturas apresentadas por empresas contratadas e serviços efetivamente executados são igualmente objeto de notificação a essas empresas para ressarcimento do faturamento indevido. Ainda no Maranhão, a Câmara Municipal de Mata Roma, no interior do estado, afastou ontem à tarde o prefeito Bezaliel Albuquerque, do PDT. O prefeito foi alvo de uma representação formalizada por um cidadão por supostos gastos exorbitantes com o pessoal, desrespeitando a lei de responsabilidade fiscal. A decisão surgiu durante a última sessão na Câmara de Vereadores de Mata Roma, município que fica a 284 quilômetros da capital São Luís.
Dos 10 vereadores, 8 votaram pelo afastamento do prefeito Bezaliel Albuquerque do PDT. Isso foi após uma representação feita por um cidadão por supostos gastos elevados com pessoal não obedecendo à lei de responsabilidade fiscal. A prestação de contas de 2021 não foi aprovada pelo Poder Legislativo do município. A Câmara de Vereadores pretende abrir processo de cassação. O vice-prefeito Araújo Diniz foi empossado no cargo de prefeito. Já o prefeito afastado, Bezaliel, deve recorrer na Justiça. A nossa produção não conseguiu contato com ele. De Caxias, no Maranhão, Ronaí Ferreira para o Brasil TV. A Polícia Federal indiciou o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, do PL, por corrupção passiva e peculato. A investigação é sobre suspeita de fraudes em programas assistenciais do Estado entre 2017 e 2019, período em que Cláudio Castro foi vereador e vice-governador do Rio de Janeiro. A informação foi divulgada pelo portal UOL e confirmada pela TV Globo. Cláudio Castro é investigado desde o ano passado pela Polícia Federal com autorização do Superior Tribunal de Justiça. A partir dessa investigação, a polícia concluiu que há indícios dos crimes de corrupção passiva e peculato. O relatório final de investigação foi remetido ao STJ, que tem prerrogativa para julgar governadores. Em dezembro de 2023, a PF cumpriu um mandado de busca e apreensão contra o irmão de criação do governador, Vinícius Sarciá, na época diretor da Agência de Fomento do Estado. Na casa dele, os agentes apreenderam R$128 mil e $7.500 em dinheiro, além de anotações e planilhas. Em janeiro, a TV Globo teve acesso a uma decisão do ministro Raul Araújo, relator do caso, em que afirmou que Cláudio Castro recebeu propina. Segundo o ministro, os valores somam R$326 mil e $20 mil. Outros 6 governadores do Rio foram alvo da justiça. A defesa do governador Cláudio Castro declarou que vai entrar com um pedido de nulidade do relatório da Polícia Federal no Superior Tribunal de Justiça e que ele nunca foi convocado a prestar esclarecimentos sobre o caso. Disse ainda que as informações que sustentam a investigação são infundadas e que o governador confia na Justiça e está seguro de que tudo será esclarecido até o fim do processo legal. A defesa de Vinícius Sarciá afirmou que não vai se manifestar. Mais um barco pegou fogo no Amazonas. 3 pessoas morreram e 186 foram resgatadas. O incêndio ocorreu na tarde de ontem no Rio Solimões, nas proximidades do município de Uarini, que fica a cerca de 530 quilômetros em linha reta de Manaus. Segundo a Marinha do Brasil, 186 pessoas foram resgatadas. Desse total, 3 morreram. Dentre as vítimas, um bebê de apenas 1 ano. A embarcação, que tem capacidade para transportar quase 650 pessoas, saiu de um porto de Manaus com destino a Tabatinga. A viagem duraria cerca de 6 dias, mas nas proximidades do município de Uarini acabou pegando fogo. Segundo informações da Marinha do Brasil, esse foi o segundo incêndio em embarcações registrados no Amazonas em menos de 3 dias. Os 2 casos são investigados e nos próximos dias essas embarcações devem passar por perícia. Ex-sócios do motorista do carro de luxo que atropelou e matou um motociclista em São Paulo ontem procuraram a polícia e afirmam que o motorista já usou o mesmo carro para persegui-los e ameaçá-los. Policiais levaram Igor Salceda hoje cedo ao fórum. Um juiz vai decidir se ele continua ou não preso. Igor dirigia um carro de luxo amarelo ontem de madrugada quando atropelou e matou Pedro. Foi indiciado por homicídio doloso por dolo eventual. Para o delegado, Igor assumiu o risco de atingir a moto depois de discutir e perseguir Pedro. Espero que ele fique preso e que ele pague pelo que ele fez. Nada do que ele falar vai justificar. Infelizmente, meu filho se foi. Ele sempre foi muito presente, muito prestativo, uma pessoa maravilhosa. Igor Salceda é dono de um bar na zona oeste de São Paulo. Após a prisão do empresário, uma família que já foi sócia dele procurou de novo a polícia. Desde o fim da sociedade em 2020, pai, mãe e filhos já registraram 2 boletins de ocorrência contra Igor, por ameaça e até agressão. A família entregou para a polícia vídeos de um carro de luxo amarelo gravados na semana passada. Foi ano que a gente bateu.
Nesse trecho, o carro de luxo amarelo passa no farol vermelho. Quem estava dirigindo o Porsche amarelo na ocasião dessa perseguição e da má condução do veículo e ameaça era o Igor Salceda. O corpo do motoqueiro Pedro Caíque foi enterrado hoje à tarde. Na audiência de custódia de Igor Salceda, a Justiça decidiu manter a prisão do motorista do Porsche, convertendo a prisão em flagrante em preventiva, sem prazo para sair. Ainda em São Paulo, um motociclista de 31 anos morreu depois de bater em outra moto na zona leste da capital. A batida foi gravada por um dos adolescentes que estava na outra motocicleta. As imagens mostram um adolescente de 17 anos pilotando a moto e outro de 14 na garupa. Eles estão na Avenida Padre Gregório Mafra sem capacete. De repente, a moto atinge outra que vinha na contramão. Nela estava um homem de 31 anos que morreu no local. Com o impacto, os dois adolescentes foram arremessados para a calçada. Eles ficaram feridos e foram levados para um hospital da região. O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa de veículo automotor. Assim que receber alta, o adolescente será encaminhado para a Vara da Infância e Juventude. A Secretaria da Segurança Pública disse que a moto dos adolescentes não estava mais no local quando a polícia chegou e que, por isso, não há informações sobre o veículo. Ainda nessa edição, pesquisadores de Santa Maria fazem a réplica de um animal que habitou a região na época dos dinossauros a partir de um fóssil estudado desde 2017. É daqui a pouco. O Ministério da Justiça divulgou hoje um relatório sobre tráfico humano no Brasil. De 2021 a 2023, 355 migrantes foram resgatados em condições análogas à escravidão, a maioria de nacionalidade paraguaia, venezuelana e boliviana. Ainda segundo o Ministério, a Polícia Federal abriu 94 investigações para apurar casos de exploração sexual, adoção ilegal, trabalho escravo e até remoção de órgãos. A Polícia Civil prendeu hoje em Brasília 8 pessoas suspeitas de fazerem parte de uma organização criminosa especializada em fraudes bancárias, lavagem de dinheiro e falsificação de documentos. A Luísa Doyle tem as informações. Tudo começou no ano passado, quando 2 mulheres usaram documentos falsos em agências do BRB, o Banco de Brasília. Elas já tinham feito isso antes, mas dessa vez os funcionários desconfiaram e chamaram a polícia. Quando a polícia chegou, percebeu isso, que elas aplicavam o golpe dessa forma, usavam documentos falsos com dados reais de clientes do banco. Como que elas pegavam esses dados? Com um funcionário do BRB. Passava todos os dados, o foco eram clientes mulheres que tinham entre 50 e 60 anos de idade, que tinham dinheiro guardado em poupanças, dinheiro que não era movimentado. Esse funcionário via isso, passava essas informações para o grupo e aí esse grupo falsificava documentos usando os dados das clientes, iam até as agências e faziam movimentações financeiras, transferências, saques, também colocavam o aplicativo do banco no celular e com esses dados conseguiam fazer essas movimentações. Quando a polícia prendeu essas mulheres em 2 situações diferentes, no intervalo de 2 semanas no ano passado, aí a investigação se desenvolveu e chegou hoje, então, a essa operação com pedido de prisão de 12 pessoas. 8 foram presas, 4 são consideradas foragidas. Esse funcionário do BRB já é ex-funcionário agora, porque lá no ano passado houve uma abertura de um procedimento interno no banco e ele foi demitido quando se identificou que era ele que passava esses dados das clientes. Então já não é mais um funcionário do BRB. Então essa quadrilha foi presa hoje, as investigações continuam, porque 4 pessoas inclusive estão foragidas, 3 carros de luxo foram apreendidos, uma pistola, além de outros bens. Houve também um pedido de bloqueio das contas bancárias desse grupo, porque o prejuízo estimado é de R$700 mil. O banco arcou com esse prejuízo, então as clientes que não fizeram nada, não tiveram nenhuma participação nesse golpe, não tiveram prejuízo, o prejuízo ficou com o banco e agora a polícia tenta com esse bloqueio de bens e também das contas reaver esse dinheiro todo. As investigações, como eu disse, continuam.
A gente te mostra agora imagens impressionantes de Brasília envolvendo uma briga entre pai e filho. Esse caso foi ontem à tarde. E a cena foi toda registrada por um morador ali da região e também por câmeras de segurança. Aí dá pra gente ver o momento em que o filho adolescente, no centro da tela, corre em direção ao pai, que está mais à direita. Ele atira várias vezes e o pai cai ao chão. Segundo testemunhas, a arma usada nesse crime ainda falhou várias vezes. O homem foi socorrido pelos bombeiros com uma bala nas costas e sobreviveu. O pai já tinha passagem na polícia por violência doméstica. Inclusive, segundo as testemunhas, teria sido esse o motivo da briga. O adolescente, o filho, fugiu do local e ainda não foi encontrado pela polícia. Por ser menor de idade, ele pode responder por ato análogo à tentativa de homicídio. A delegacia do Paranoá está investigando esse caso. Aviões da Gol e da Latam se envolveram numa batida ontem à tarde no aeroporto de Congonhas. O avião da Gol ainda estava no portão, já com todos os passageiros a bordo se preparando para decolar para Florianópolis, quando foi atingido pela aeronave da Latam. De acordo com a concessionária que administra o aeroporto, a colisão foi por causa de uma falha no equipamento usado para rebocar as aeronaves da área de embarque até a pista de taxiamento. O procedimento é feito antes da decolagem. A ponta da asa de uma das aeronaves e a cauda da outra ficaram danificadas e foram para manutenção. As duas companhias disseram que passageiros e tripulação não ficaram feridos e viajaram em outros voos. A seguir, com a chamada taxa das blusinhas em compras internacionais pela internet, comerciantes de São Paulo esperam vender mais com o aumento do preço das mercadorias para importação. É já já. Brasil TV de volta falando do imposto sobre compras internacionais pela internet de até $50, ou seja, cerca de R$260 na cotação de hoje, que passa a ser cobrado na quinta-feira. A Vitória é daquelas que quando vai às compras, na verdade ela vai para o celular. Ou ia, né, Vitória? Eu simplesmente não compro mais com medo de ser taxada de novo e não valer a pena. Ela conta que os preços sempre foram um atrativo. O problema é que alguns meses atrás, uma compra dela foi taxada ao entrar no Brasil. Aí a conta ficou mais cara do que se a Vitória tivesse comprado aqui no país. Eu fiz uma compra que deu no total R$120 e aí eu fui taxada em R$60, então acabou não valendo nada a pena. Se você precisa desses itens, você tem buscado como? Quando eu preciso muito, é algum evento e tudo mais, eu acabo buscando nas lojas que tem em shopping ou loja física, de comércio mesmo. Muita gente já está fazendo o mesmo que a Vitória, trocando os sites lá de fora por lojas ou sites brasileiros. A cobrança do imposto vai começar oficialmente na quinta-feira, dia 1º. Em compras internacionais de até $50, será cobrado um imposto de importação de 20%. Este professor de economia da Fundação Getúlio Vargas diz que a taxação deve ajudar o comerciante local a ser mais competitivo no mercado. Muito tempo, o varejo, os varejistas, comerciantes reclamam, né, da competitividade com produtos de fora, principalmente produtos da China, que teriam vantagens em relação aos produtos locais. Então, essa medida de aumentar a taxação dessas importações, ela pode ter algum efeito, né, positivo para o comércio local. O FAUSE, que representa os lojistas do Brás, gostou da medida e, a partir de agora, estima um movimento maior nas lojas da região. A percepção de que está sendo taxado ela é maior do que talvez a taxação em si mesmo. Então, isso para a gente é bom. A pessoa volta a sair de casa, então, de um jeito ou de outro, isso vai ser bom sim. A gente acredita que vai aumentar o movimento. Para entender melhor o impacto do imposto no preço do produto, a gente pediu para a Vitória escolher uma peça de roupa, utilizando a calculadora do G1, que é um simulador que estima o valor do imposto para se ter uma ideia de quanto ficaria o novo preço. Ela escolheu esse blazer de R$175. Com o novo imposto, o preço subiria para R$253, ou seja, R$78 mais caro. E agora, Vitória? Vou ficar na vontade, vou ter que aceitar. Pesquisadores de Santa Maria descobriram um novo animal que habitou a região na época dos dinossauros. O fóssil do
Cornualbus primus é estudado desde 2017 e os resultados da pesquisa ficaram prontos agora para apresentação. A nova espécie encontrada foi um pararréptil que viveu há 233 milhões de anos. A descoberta chamou a atenção dos pesquisadores, pois foi em um novo sítio paleontológico, em uma área ainda não descrita, no interior do município de Santa Maria. A descoberta foi feita em 2017 e resultou em uma tese de doutorado. E agora foi publicada em um periódico internacional por pesquisadores da Universidade Federal de Santa Maria e da Cabridon, do Canadá. Embora as rochas onde o fóssil foi encontrado sejam do mesmo período, onde foram descobertos dinossauros e outros répteis, nenhum pararréptil ainda tinha sido descrito para essa idade. Os pesquisadores explicam que o Cornualbus primus preenche uma lacuna do conhecimento sobre os pararrépteis e reforça a importância da pesquisa científica na região e suas repercussões internacionais. Essa espécie faz parte de uma linhagem evolutiva em paralelo com os répteis, tanto os extintos como os dinossauros, quanto os atuais, como tartarugas e crocodilos. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, às 8h30 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã. Tchau, tchau.